daquilo que também nos apresenta o próprio texto e que considero serem oportunos para a nossa reflexão esta noite. São 6 pontos, 6 tópicos que vão nos ajudar nesse percurso, para depois podermos entrar naquilo que é o texto celebrativo que o guião nos propõe para celebrarmos esta Semana da Vida e do Nascituro com esse olhar fixo em Deus. A primeira coisa tem a ver com a própria palavra. O tema de hoje é adoração, alegria da vida. E o primeiro tópico tem a ver justamente com a palavra adoração. E eu vou resgatar um pouquinho o que ela significa a partir da etimologia do grego e do latim, para a gente entender um pouquinho melhor as consequências quando a gente diz adorar, fazer adoração, ser adorador. Porque quando a gente vai à raiz e à origem de uma palavra, ela tem sempre algo para nos ensinar. Então, a palavra adoração, ela vem do grego, de uma palavra até difícil de pronunciar, que diz proskinesis. E essa palavra no grego, ela significa um gesto de submissão, o reconhecimento de Deus como nossa verdadeira medida e como norma que aceitamos seguir. Ou seja, em resumo, essa palavra proskinesis em grego significa a medida da verdade e do bem, para desta forma nos tornarmos também nós próprios verdadeiros e bons. E se nós formos à palavra adoração em latim, que a gente diz ad oratio, a palavra adoração significa levar à boca. Traduzido à letra seria o nosso beijo. E por conseguinte, essa palavra significa então fundamentalmente amor. Adorar é uma questão de amor. E neste caso é uma submissão, não em que um se sente inferior ao outro, mas é uma submissão que se transforma, que se torna em união, em que um está em comunhão com o outro. Então vejam, este é o primeiro ponto. Quando falamos de adoração, falamos destas duas realidades. A primeira delas, este gesto de submetermos, de entregarmos a nossa vontade, a nossa liberdade, deste reconhecermos Deus como nossa verdadeira medida e de orientarmos a nossa vida segundo a medida da verdade e do bem, para também nós sermos verdadeiros e bons. Por outro lado, a adoração é também este gesto de intimidade, de comunhão, de aliança, na medida em que ele é um termo, é uma palavra que nos faz entrar no dinamismo do amor. Vida entregue, vida confiada, vida compartilhada, vida oferecida. Então, quando falamos de adoração, falamos sempre deste duplo dinamismo, de confiar, de se entregar e de viver todo esse dinamismo na força sempre transformadora do amor. Partindo daqui, o segundo ponto eu gostaria de refleti-lo a partir de uma frase de Santo Agostinho. É a frase com que inicia o seu livro, chamado Confissões, quando diz: Tu nos criastes para ti, ó Senhor, e a nossa vida, o nosso coração, o nosso ser, anda inquieto enquanto não repousa em ti. Vejam, temos nesta expressão de Santo Agostinho toda a dinâmica adoradora da nossa experiência vital, da nossa experiência e da nossa liberdade enquanto cristãos. O reconhecimento de Deus, tu nos criaste, ó Senhor, o reconhecimento da nossa vida, da nossa fragilidade e das nossas circunstâncias, diz Santo Agostinho, e o nosso coração anda inquieto, e o fim último da nossa existência, enquanto não repousa em ti, ó Senhor. Então, para começarmos estes 2 primeiros tópicos,
O primeiro deles, a etimologia, a origem da palavra adoração, que nos recorda esta entrega da vontade, entrega no amor, esta união, esta intimidade. E, em segundo lugar, a adoração como princípio e fim da nossa existência. Tu nos criaste para ti, ó Senhor, e o nosso coração anda inquieto enquanto não encontra o repouso em ti, ó Deus. Partindo daqui, nós precisamos entender que a adoração não se resume apenas àqueles momentos que nós fazemos na igreja quando podíamos estar reunidos em comunidade, ou apenas num sobressalto de alma quando a gente se lembra de Deus, no nosso cotidiano, nas nossas tarefas. A adoração é primeiramente uma peregrinação interior. E ela nos coloca diante de uma pergunta decisiva. Não tanto para que serve isto ou aquilo que fazemos na igreja, em nome de Deus, nas nossas tarefas pastorais ou profissionais, mas antes diante da pergunta essencial. Como é que eu estou servindo a presença de Deus no mundo, nisto que eu sou e em tudo o que eu faço? Vejam, o centro não são as tarefas. O centro não é a nossa vontade. Porque a adoração, ela não acontece simplesmente porque a nossa vontade assim o decidiu. A adoração, ela é possível porque Deus, desde o princípio, nos permite isso. Ele tomou a iniciativa de nos procurar, primeiramente de nos criar, depois, no meio da nossa desobediência, de nos procurar, de nos oferecer em Jesus salvação e vida, e de nos permitir, a partir de Jesus e para sempre, vivermos esta possibilidade da nossa divinização. Isto é, de podermos dialogar com Ele como dialogamos com um pai ou uma mãe, de podermos confiar nele porque com o seu amor e misericórdia Ele nos leva pela mão, e de podermos viver nele para encontrarmos o saber, o sabor e o significado da nossa existência naquilo que são os nossos dias, os nossos meses e os nossos anos. Então, repito, este caminho da adoração é primeiramente uma peregrinação interior, em que buscamos colocar no centro aquele que é o centro das nossas vidas e que deve ser o centro das nossas vidas e que nos leva a perguntar como estamos servindo ou não a presença de Deus no mundo. É que todos nós somos colaboradores da sua graça e adorá-lo significa isso. Significa deixarmos que Ele seja o centro da nossa existência, colocá-lo no centro das nossas vidas e das nossas ações e servir aí, onde quer que nos encontremos, a sua vontade de Pai, o seu desejo de salvação e a sua oferta de misericórdia. Sem esta mudança de eixo, isto é, se não colocarmos Deus no centro, a adoração não acontece. Ou, se quisermos, é uma adoração da nossa vontade, do nosso umbigo e dos nossos caprichos, não uma adoração de Deus, do seu querer e desta obediência de filhos à sua vontade sobre nós. É por isso que sempre que falamos em adoração, a alegria vem junto. Eu escrevi aqui, inclusive, a adoração e a alegria são irmãs gêmeas, porque elas nascem do silêncio e da contemplação. A adoração nasce do silêncio porque nos obriga a esta viagem interior de irmos ao centro de nós próprios, à nossa alma, ao santuário onde Deus nos fala, ao coração, à vida e à inteligência, e retirarmos dali tudo aquilo que é idolatria. A grande pergunta que precisamos fazer quando falamos em adoração ou quando dizemos que somos adoradores é perguntar-nos: e qual é o lugar de Deus na minha vida? No centro? Ou na periferia? Ou lá longe?
onde ninguém nem vê. É por isso que, como disse, a alegria e a adoração e a alegria são irmãs gêmeas. Porque se a adoração nasce do silêncio, a alegria nasce da contemplação. Deste deixarmos-nos maravilhar por aquilo que é ou que são as obras de Deus em nosso favor. São Paulo vai dizer lá na carta aos Romanos, no capítulo 8, se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Nem a morte, nem a vida, nada nos separará do amor de Deus manifestado em Jesus Cristo. Então, de fato, é isso. Quando há em nós silêncio e quando o nosso olhar, o nosso coração e a nossa vida se abre à contemplação de Deus, aí sim há adoração e aí sim há alegria. E o que é então adorar, ser adorador? Adorar, ser adorador, isso, como disse, nasce do silêncio, é sobretudo abrir-se ao Espírito Santo de Deus, que, como diz São Paulo, vem em auxílio da nossa fraqueza. E por isso, quanto mais abertos à ação do Espírito, maior é a nossa divinização e maior é a conformação da nossa vontade. Ou seja, aprendemos na abertura ao Espírito a querer o que Deus quer. Aprendemos no silêncio a deixar que Deus seja o centro das nossas vidas. E traduzimos isso na alegria, porque passamos a ver a realidade não com os nossos olhos, não a partir das nossas vontades, mas sempre a partir de Deus, do querer de Deus e do ser de Deus. O que nós vimos até aqui, neste itinerário, vou repescando para a gente poder evoluir. Que a adoração é esta realidade que nos coloca diante desta entrega da vontade, desta configuração da nossa vontade com o querer de Deus, que esta adoração, ela nasce deste processo contínuo e permanente de um amor que se faz união, comunhão de vontades, como no amor esponsal, que a adoração é o ponto de chegada dessa grande peregrinação interior que todos nós somos chamados a fazer, deixar que Deus visite continuamente e constantemente a nossa alma e reconhecermos aí esta presença delicada de um Pai que acolhe a nossa fragilidade e que nos oferece misericórdia, salvação e vida, e percebermos que a adoração e a alegria caminham juntas, na medida em que elas nascem do silêncio e da contemplação. O silêncio que nos faz escutar lá, como na criação, os passos de Deus na nossa existência, mas que não nos levam, como fez Adão e Eva, a fugir dele, e a contemplação que nos ensina a olhar a realidade a partir dele, com um olhar de bondade, como Deus olha todas as coisas, com um olhar de misericórdia, como Deus nos olha a cada um de nós, com um olhar de salvação e de vida, porque esse sim é o sonho de Deus para todos nós. Então, se a adoração é a abertura ao Espírito, e é este processo de divinização de todos nós, em que há uma conformação da nossa vontade com o próprio Deus, em que aprendemos a querer o que Deus quer, naturalmente a gente vai entender com maior facilidade porque é que o subsídio para a nossa semana nos coloca logo no primeiro dia, ao falar de adoração, alegria da vida, a figura de Maria, que visita Isabel. Maria colocou Deus no centro da sua vida. Naquele faça-se em mim segundo a vossa vontade, está o coração humano que se entrega, que confia e que obedece ao seu Criador, porque sabe que só nele e a partir dele todas as coisas têm um sentido mais profundo e um sabor mais autêntico.
Aquilo que Santo Agostinho diz ao iniciar o livro das Confissões, Maria o realiza com a sua vida. Tu nos criaste para ti, ao Senhor, e o nosso coração anda inquieto enquanto não encontra em ti o seu repouso. Maria é capaz de agir porque foi capaz de escutar. Maria é capaz de falar porque se deixou habitar pela palavra. Maria é capaz de servir porque se deixou abraçar pela infinita misericórdia de Deus. É por isso que nós a chamamos bendita entre as mulheres, é por isso que nós a aclamamos como cheia de graça. Ali está o modelo de adorador. Querer o que Deus quer, faça-se em mim. Fazer como Deus faz, diz o texto, e Maria apressadamente se dirigiu à casa de Isabel. Cantar como Deus canta, ao descobrir que se realizou ali, ou que se realizaram ali as maravilhas de Deus, Maria só tem para exclamar: a minha alma engrandece, louva o Senhor. O Magnificat nasce da adoração. Quem não sabe adorar não sabe cantar. Quem não sabe fazer silêncio não sabe falar. Quem não sabe, ou melhor, quem não se deixa abraçar pela misericórdia de Deus é incapaz de servir. Porque é a misericórdia que nos convence de que só o amor oferece recomeço. E só o amor nos salva e salva o mundo inteiro. Enquanto não redescobrirmos isso, seremos apenas, como eu sempre digo, tarefeiros religiosos. Vamos fazer muita coisa e no final ainda vamos reclamar que fizemos tanta coisa para o Senhor e o Senhor não nos deu a medida certa. Tal como os servidores da última hora, né? Os que foram contratados na primeira hora, foi acertado com eles um salário e quando foi para ser pago, tudo bem, na hora de receber. Mas quando viram os da última hora receber o mesmo, o que é que eles fizeram? Reclamaram. Por qual motivo? Porque não suportavam a bondade do Pai que nos é relatada ali naquela parábola. Para eles a misericórdia de Deus só pode ser boa para eles e ruim para os outros. E se Deus usar para todos a mesma medida que é excesso de amor, aí não pode. Então não é adoração, é egoísmo. Não é colocar Deus no centro da vida, é querer que Deus faça a sua, a nossa vontade. É por isso que Maria é modelo de adoradora, justamente por isso. Porque para fazer, ela precisa escutar e acolher em primeiro lugar. Para realizar as obras de Deus, ela precisa ser abraçada por esse amor infinito de Deus a que nós chamamos de misericórdia. E para fazer como Deus faz, ela precisa ter essa sintonia do coração, esse olhar contemplativo, para poder cantar as maravilhas de Deus como só ela sabe cantar, como mãe do Redentor, como mãe da humanidade, como mãe da Igreja. É bom não esquecermos que lá no meio da palavra adoração, tem a palavra ação também. Primeiro adora e depois age. É isso que nos é dito. Mas às vezes a gente quer fazer só a última parte, não é? Ação. Mas adoração significa as duas coisas. Ela é compromisso com Deus e ela é serviço ao irmão. Não há nada de mais responsável na vida cristã do que sermos adoradores de Deus. Porque, de fato, nós não somos uma ilha, nem fomos feitos para nós próprios. O amor de Deus tem esta capacidade de nos moldar e de nos modelar justamente quando lhe damos o lugar central na nossa existência. Vocês querem saber se somos todos ou não verdadeiros adoradores? Olhemos para aquilo que fazemos e perguntemo-nos: onde está Deus?
A gente faz para receber no final um aplauso, ou a gente faz porque queremos o que Deus quer? Esse é o termômetro, não há outro. E Maria sempre faz o que Deus quer. Na Anunciação, na Visitação e no Calvário. Na hora da cruz, o que Maria faz, permanece. Diz o texto, de pé, permaneceu junto à cruz. A gente canta isso toda a Sexta-feira Santa, às vezes até com um grande lamento, mas talvez a gente reflita pouco sobre isso. A adoração de Maria não se concretizou só lá na encarnação, quando disse, faça-se em mim. Ela não se tornou visível lá na visitação, quando ela cantou, a minha alma louva o Senhor. É uma realidade constante e permanente na vida dela, que na hora permanecer de pé e permanecer fiel, sabendo que a última palavra será sempre a de Deus, porque Deus é fiel às suas promessas. Então, como disse, se a adoração já traz lá inscrita no final a palavra ação, a adoração nos leva sempre ao encontro. Ela nunca é para autoconsumo. A adoração não nos coloca em atitude egoísta, de olharmos para Deus para depois ficarmos a olhar para nós próprios. Aquele ou aquela que no silêncio se coloca na contemplação de Deus e, portanto, em adoração, naturalmente é convocado, é modelado, é transformado para se colocar ao serviço do outro. Toda a adoração é para o serviço. Servir a vontade de Deus no mundo, servir os irmãos no coração do mundo, servir a Igreja no coração do mundo e servir a humanidade toda com o coração de Deus. É para isso que todos e todas somos convocados. É por isso que a adoração e a alegria caminham juntos. É por isso que um adorador sabe contemplar, sabe agir e sabe agradecer. E é por isso também que o manual orientador, o subsídio, nos apresenta então como modelo desta adoração que nasce da alegria de contemplar a Deus e desta alegria que nasce da adoração que é a intimidade com Deus. É por isso que o manual, o subsídio, nos vai apresentar esta figura de Maria que vai visitar Isabel. É o encontro entre dois seres humanos. É o encontro daquela que é levada pelo Evangelho que já está no seu seio, no seu ventre, para anunciar àqueles que esperam no tempo e que estão ali personificados em João o Batista, que agora chegou a salvação de Deus. Agora é a hora da plenitude de Deus. Agora é a hora de Deus reinar nos corações, na vida e no mundo, para que todos saibam, conheçam, acolham, experimentem, vivam e celebrem o seu amor infinito e misericordioso. E nessa visita de Maria, a sua prima Isabel, está todo o itinerário do adorador. Da comunhão com Deus à comunhão com o irmão. Do dom de Deus ao compromisso com a vida. Da escuta de Deus e da conformação da vontade ao serviço generoso para com o irmão. É que quem é de Deus não foge. Nem do mundo, nem das dificuldades, nem das adversidades. Quem é de Deus, como Maria ensina, vai, serve e permanece. Porque é isso que Deus fez e é isso que Deus sempre faz em cada um e em todos nós. Então, olhando para o subsídio, olhando para a semana que iremos celebrar, olhando para a temática geral que foi escolhida da vida como um dom e como um compromisso, precisamos, sobretudo, de duas coisas fundamentais para sermos verdadeiros adoradores e para vivermos com alegria no coração e na vida. A primeira delas, talvez, é
redescobrirmos quem é Deus em nossas vidas. Que lugar tem Ele? Que prioridade nós damos a Deus nas nossas escolhas, na nossa existência? Não basta a gente sair aí. Eu sei que a adoração também é ação, como disse há pouco. Mas não basta a gente sair que nem barata tonta, dizendo, falando sobre Deus. O primeiro lugar onde a adoração precisa acontecer é no nosso coração, na nossa alma e na nossa inteligência. Então, para que haja verdadeira adoração e alegria da vida em nossos corações, na nossa cabeça e no nosso existir, precisamos nos perguntar: onde está Deus na minha vida? É um exame de consciência? É. Precisamos hoje, mais do que nunca, fazê-lo com urgência? Sim. Por qual motivo? Pelo simples fato de que hoje a complexidade da vida, do mundo, da história, nos traz um veneno diabólico de pensarmos que Deus abandonou o mundo, que a história está se acabando, que a humanidade já não presta, que as famílias está tudo arruinado, que já ninguém mais aprecia a vida. A lamentação. Brincando, digo muitas vezes que o livro das Lamentações já está escrito e terminado. Está lá no Antigo Testamento, não precisamos acrescentar mais nada. Agora, o livro da gratidão, que é o outro nome da adoração, esse está sendo escrito diariamente. E só é capaz de gratidão, de serviço e de amor quem, de fato, tem a Deus no coração, na vida e no centro da sua existência. Então, voltamos lá à primeira pergunta, para a tarefinha de casa, antes da gente iniciar a semana. Qual é o lugar de Deus em minha vida, em nossas vidas? É na periferia? É no centro? É mais ou menos ao lado do centro? Qual o lugar de Deus? A segunda pergunta, que aí ela conjuga a responsabilidade nossa pela adoração a Deus, mas também o nosso compromisso em servir o irmão. Sou capaz de ver no outro o rosto de Deus que me chama, o rosto de Cristo que me interpela. Sou capaz de descobrir no outro, mesmo naquele que não me é tão agradável, que ele ou ela é para mim santuário do Deus vivo, imagem e semelhança do Deus Criador. Uma vida que precisa ser cuidada, acompanhada, dignificada, protegida. Não basta simplesmente sermos defensores da vida quando ela tem início. É preciso defendê-la em todas as circunstâncias. Diz-nos o Catecismo da Igreja Católica, desde a concepção natural até à morte, também ela natural. Às vezes somos ferrenhos defensores da vida, dizendo, e devemos dizê-lo cada vez mais, não ao aborto. Somos também ferrenhos defensores da vida lá no final, dizendo não à eutanásia. E precisamos dizê-lo cada dia mais. E no meio, entre uma coisa e outra, será que a vida deixou de ter valor? Só vale a do nascituro e só vale aquela que está lá no final? A dignidade que Deus nos deu, a alegria que Deus nos dá de podermos viver, conhecê-lo e reconhecê-lo como nosso Deus, Senhor e Salvador, ela está em todas as faixas etárias, em todas as vidas, em todas as circunstâncias. Termino, até porque o tempo vai passando e outros também vão compartilhar conosco, retomando a frase de Santo Agostinho que referi há pouco. Tu nos criaste para ti, ó Senhor, e a nossa vida, o nosso coração anda inquieto enquanto não encontra em ti o seu repouso. E para nos inspirar, finalizo com as palavras de Maria ao visitar Isabel. Partiu de Deus na encarnação,
soube pelo anjo os segredos de Deus, porque soube escutar e contemplar. E ao perceber isso, Maria se faz peregrina. Aquela grande peregrinação que a leva até Isabel para servir a vida, para compartilhar a vida, para ser ela mesma dom e compromisso. Ao ver ali confirmadas as promessas de Deus, estas são as palavras que o próprio Deus suscitou no coração de Maria e que são palavras de adoração e de alegria, alegria da vida. Diz o texto em Lucas 1. Maria disse então: a minha alma engrandece o Senhor e meu espírito exulta em Deus meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva. Sim, doravante as gerações todas me chamarão de bem-aventurada, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e a sua misericórdia perdura de geração em geração para aqueles que o temem. Agiu com a força de seu braço, dispersou os homens de coração orgulhoso, depôs poderosos de seus tronos e a humildes ele exaltou. Encheu de bens a famintos e despediu ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrado de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. E conclui o evangelista: Maria permaneceu com Isabel mais ou menos 3 meses e voltou para casa. Então, que esta adoração, que é a alegria da vida, nos leve também, como Maria, a contemplar, a escutar, a acolher e, como ela fez com Isabel, a permanecer, para que a adoração seja vida e vida abundante em todas as circunstâncias. Quero agradecer, viu, Luiz Miranda, que Deus tem lhe usado muito, né? Eu sei que você anda por aí falando de Deus com toda a sabedoria que Ele lhe dá, né? Porque tudo é graça de Deus em nossa vida e a graça de Deus é abundante na sua, viu? Que Deus permita que você consiga continuar sempre sendo esse canal de Deus para todos, né? Deus o abençoe, muito obrigado, viu? E agora passa a bola para Beto para iniciar o próximo tema. Obrigada, gente. Murilo e Edna, da Forania Litoral, vão trabalhar o segundo tema, Útero, Santuário da Vida. Podem ficar à vontade, viu, Edna e Murilo? Boa noite, pessoal. Agora, acho que vocês fizeram uma covardia com a gente, viu? Colocaram logo esse professor para dar uma aula para a gente. Agora ficou difícil, né? Mas eu pedi aí o Reginaldo que dê início aí com o pessoal que já está também a postos. Boa noite. Isso, pode começar, Reginaldo. Boa noite. Boa noite. Vamos fazer a oração inicial. Vamos começar com a oração inicial. Sim. Senhor Deus, nosso Pai, que por amor enviaste o vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, para nos dar vida plena. Olhai para nossas vidas fragilizadas e ameaçadas por uma cultura da morte, querendo roubar nossa esperança. Que o vosso Espírito Santo nos impulsione e sermos família missionárias na construção do vosso reino, promovendo e defendendo a vida desde a concepção até o seu fim natural. Com a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, agradecemos o dom da vida e nos comprometem em cuidar de todos os que nos foram confiados.
na mesma medida da vossa compaixão. Amém. Então, vamos ouvir a palavra, Beta e Alex. Proclamação do Evangelho segundo João. Eu lhe garanto, vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo vai se alegrar. Vocês ficarão angustiados, mas a angústia de vocês se transformará em alegria. Quando uma mulher está para dar à luz, fica angustiada, porque chegou a sua hora. Mas quando a criança nasce, ela nem se lembra da aflição, por causa da alegria, pois um ser humano foi dado ao mundo. Agora vocês também estão angustiados, mas eu logo os verei, e seus corações se alegrarão. E essa alegria ninguém vai tirar de vocês. Neste dia, vocês não me farão mais pergunta. Eu lhes garanto, o que vocês pedirem a meu Pai, em meu nome, ele vai lhe dar. Palavra da salvação. Oi, boa noite. Boa noite. Bom, a palavra de hoje, né? Então, vamos refletir um pouquinho sobre a palavra de hoje. Então, hoje, Jesus nos fala que mesmo diante, né, das nossas aflições, angústias, preocupações, medos, né, perseguições, não podemos perder a esperança, né? Essa esperança que se alimenta presença né, do ressuscitado no meio de nós. Então, essa certeza nos enche o coração de alegria e confiança, que permanecemos fiel e dá testemunho mediante das perseguições. Então, Jesus, ele sempre nos diz, né, que com vocês. Então, temos que ter confiança, não podemos permanecer que as nossas aflições, né, as coisas que acontecem no dia a dia, tire a nossa confiança. A gente tem sempre que confiar em Deus. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Complementando o que ela tinha falado, é que toda tristeza sempre vai ser passageira. Então, por mais que a dor seja grande na hora, sempre vai valer a pena, sempre vai ter um aprendizado, uma lição maior. Algo que você vai ver se valeu a pena e a alegria. A igreja afirma clara e unanimemente que desde o primeiro momento de sua existência, o ser humano deve ser reconhecido nos seus direitos de pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida, partindo do pressuposto de que o embrião possui uma individualidade geneticamente distinta e diferenciada de seus pais. A igreja fala sobre a recepção da alma já no momento da fecundação. Desde o momento da concepção, a vida de todo ser humano deve ser respeitada. Esse momento de reflexão, gente, caiu muito bem com a situação que vivemos recente. Daquela criança com 10 anos que foi submetida a um aborto, como tantas crianças que passam por isso, né? Faz a gente refletir sobre esses direitos que não temos e que ninguém tem, de tirar a vida de uma criança, de um bebê, que foi gerado
talvez aos olhos humanos, como como humano, a gente enxerga dessa forma. Um estupro, olhando humanamente, é cruel. Mas como a gente conhece Jesus, a gente sabe que temos que defender a vida, não importa se foi um estupro, se não foi. Às vezes eu converso com as pessoas sobre esse assunto e cheguei a uma conclusão. Será que não seria melhor que eles tivessem tirado essa criança, tivessem levado para um local, tivessem dado assistência a ela, tivessem dado a chance dessa criança vir ao mundo e deixasse ela decidir, essa família ver se conseguia doar essa criança? Então, assim, essa reflexão cai muito bem para hoje. Eu gostaria de falar para vocês, assim, de uma forma bem prática. Hoje eu estou com 2 bebezinhos, fizeram 8 dias. Meu menino foi pai de gêmeas. Então, graças a Deus, elas estão bem. Mas uma está em casa e outra está na UTI, se recuperando. Então, a gente começa a analisar como vó, como mãe, como família, no modo geral. A gente pega num bebezinho, a gente vê tanto a fragilidade, como que tem coragem, como que as pessoas têm coragem de tirar a vida, sabe? Porque eles acham que tem direito de entrar na privacidade, invadir o corpo de outra pessoa e matar um inocente. A gente precisa parar e analisar. Na situação hoje, com essa pandemia, o que é que acontece? A gravidez durante a pandemia pode gerar tristeza e ansiedade. E no seio da família, que se prepara para acolher um bebê, quando a morte ou o risco de morte estão tão presentes. Manter a alegria e a esperança é uma verdade no testemunho da fé e da fidelidade feminina. A gente fica pensando, nós estamos passando desse momento por isso. A ansiedade na nossa família foi muito grande, porque a gente ficava pensando, o que vai ser dos meus bebês? O que vai ser da mãe? Até hoje, enquanto aquela criança não vir para casa e passar esse período, a gente não vai estar tranquilo. Mas isso não nos dá direito de fazer para falar com a mãe, desista do seu filho. Falar com a mãe, não engravide. Né? Porque a vida não está na nossa mão, está na mão de Deus. A gente tem que zelar por essas crianças. Gostaria muito de hoje não ter essa pandemia para que pudéssemos visitar nas casas, que a gente sabe que muitas mães estão passando essa mesma ansiedade que nós estamos passando. Mas acreditamos por viver uma vida cristã, que acreditamos em Deus. E temos força para passar por isso. E muita gente então, está passando um momento difícil. E por que as famílias não param para pensar que se a gente der o apoio, pais, avós, amigos, ficaria tão mais fácil, né? A gente tem os profissionais de saúde, como a gente visita o bebezinho, minha nora vai amamentar na UTI, aquela dedicação deles, sabe? Uma coisa belíssima, apesar que eu sou profissional de saúde, mas a gente quando fala assim, né, num período de Covid, né, a gente está vendo a dedicação deles. Se tem um apoio, facilita muito mais. A gente precisa acreditar mais em Deus, que esse Deus transformador. Quando eu vi ontem meu filho, um bebezinho que está na UTI, ele mandou foto, ela rindo para ele, quer dizer, um sorriso inocente. Inocente. E como que tem coragem? Como que as pessoas têm coragem de tirar a vida desses bebês? De invadir a privacidade de uma mãe? Por que não apoia essas mães? Por que não dá a chance delas decidir com o tempo que ela vai fazer? É muito fácil
as pessoas chegarem e dizer para você o que você vai fazer. Matar uma criança é muito fácil, né? Mas lutar para que essa mãe tenha o direito de cuidar do seu filho. Se ela quer doar, mas não tire a vida dele. A gente precisava não estar nessa pandemia, para a gente ter essa conversa olho no olho com as mães, né? Apesar das mães ter a fragilidade, dores, enjoos, né? Essa é uma dificuldade que a gente, quando convive com mulheres grávidas, como eu já tive também meus filhos, a gente sabe que não é fácil. Eu falava assim para minha nora, você ainda não é uma mãe, porque quando você sentir o seu filho no colo, ou suas filhas, aí você vai ver como que é o sentimento de mãe. A gente, quando sente os filhos no colo, a gente não quer largar mais. Então, ela hoje fala para mim assim, ela deixa o bebezinho, e vai amamentar a outra fica uma bebezinha, aí ela fica com saudade da que fica. Então, assim, esse direito que não pode ser tirado. As pessoas precisam abrir os olhos, porque a gente está lidando não é com um bebê qualquer. Ele é um filho espiritual. Ele é dado por Deus. Apesar das circunstâncias. As circunstâncias a gente coloca naquela posição. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Quando a gente vê um estupro, aí eu observo muito bem essa palavra. Deus ama aquela criatura, mas ele abomina o que ele fez. E a gente, às vezes, quer corrigir algo, foi o que eles fizeram agora. Eles tentaram corrigir um erro praticando um outro, muito mais grave. Porque tiraram a vida de uma criança e deixaram uma outra criança que vai sofrer com essa sequela a vida toda. A vida toda. Há uma cobrança. Então, que a gente faça como Maria, né? Que teve coragem de pegar Jesus, fugir com ele, proteger, junto com José, para que ele viesse ao mundo. A gente precisa ter no nosso coração essa Maria que tem coragem de encarar as dificuldades, saber que vai morrer, saber que estão querendo matar seu filho e correr. Né? É uma pena que, às vezes, a família não tem essa coragem de pegar essa filha de 10 anos e fugir, como Maria fez com Jesus. Fugir para longe para que ela não fosse agredida, para que ela não tivesse que tirar seu filho. Mesmo como a gente está, volto a falar, as circunstâncias. Se eu for olhar com olhar humano, eu diria, aborte, mas a gente sabe que não deve ser assim. Essa criança não tem culpa. Essa criança é filha de Deus. Né? Então, assim, o aborto a gente não tem que aceitar, por mais difícil que seja. Vamos pensar, começar a refletir. Eu gostaria muito hoje de ter meus bebês aqui para que vocês conhecessem. Mas brevemente vocês vão conhecer. E a gente termina, vamos finalizar por um atraso técnico, que eu peço desculpa a vocês por esse momento, né? Pedindo a Maria que dê a força a todas essas mulheres que têm a dificuldade de lutar pelo seu filho. Um filho porque nasceu, tem um problema, tem uma deficiência, a mãe fala, não, eu não vou conseguir. É melhor que tire. O médico estimula e a mãe vai alimentando aquilo e quando vê, não tem coragem de assumir. Eu vejo um belíssimo vídeo, um adolescente, ele tem uma paralisia, então ele beija a mãe, ele canta para a mãe e fica falando toda hora o amor que sente pelo pai e pela mãe. Aí eu olho para aquela criança e falo, se ela não existisse, esses pais não teriam tanto amor. Porque eu falo que a criança... a gente fala assim, a criança deficiente, não. Nós que somos deficientes. Elas são especiais mesmo, muito especiais, porque elas vieram com suas dificuldades para nos ensinar,
Quando a gente pega uma criança que tem qualquer, como diz, qualquer deficiência aos nossos olhos, elas são melhores que nós, às vezes. Porque o ser humano, que tem tudo, tem sabedoria, tem curso universitário, né? Tem coragem de tirar a vida de uma criança, quer dizer, o problema não é da criança, o problema está em nós. E a gente tem que começar a refletir sobre isso. Quantas mães querem um filho e não conseguem? Se fazem tanto tratamento para uma mulher engravidar, e quando tem uma criança vindo, nós nos acovardamos de lutar pela vida dessa criança. Eu sei que é difícil, mas vamos pedir a Deus e a Maria, em oração, que nos leve a refletir todos os dias, não durante só essa semana, a refletir durante toda a nossa vida. A responsabilidade de colocar no coração dos nossos filhos, porque nós vamos passar, no coração dos nossos filhos, que eles não têm direito de tirar a vida dos próximos que vão vir. Amém? Amém. Agradecemos a Forania Litoral, né, pelo tema trabalhado. Para a gente poder seguir com o nosso horário, vamos fazer a oração final. Após a oração final, vamos dar alguns avisos. Viu? Sabemos da realidade das foranias, né, das paróquias. Alguns vão ter mais facilidade, mais acesso à tecnologia, com internet melhor, equipamentos melhores, e outros não. Mas faz parte. E essa comunhão e essa partilha dessas experiências, todas serão positivas durante esses dias que nós vamos nos encontrar, né? Sim, como eu disse no início, a gente vai fazer uma foto aqui, né, um print da tela. Então, quem tiver com a câmera desligada, se for possível ligar para a gente fazer o print, né? Só ligar a câmera. E agradeço também antecipadamente, a educação de todos, né, que mantiveram o microfone desligado e deu para a gente entender e compreender a fala de todos. Então, vamos fazer o print agora, viu? Todo mundo dizendo X, aí para a câmera do celular, vá, X. Só uma palavra sobre essa última apresentação. Dizer assim, que por que é que, até coloquei aí no chat, né? Por que é que o útero é o santuário da vida? Porque é lá onde Deus faz o milagre da vida. Você vai colocar, Beto, na tela ou eu faço por aqui? Eu faço por aqui. É bom na tela, porque todo mundo acompanha, né? Oração final. A oração final. Nós acompanhamos todos, né? Nós vos louvamos, Senhor, Deus da vida. Bendito sejais, porque nos criastes por amor. Vossas mãos nos modelaram desde o ventre materno. Nós vos agradecemos pelos nossos pais, famílias e todas as pessoas que cuidam da vida humana desde seu início até o fim. Em vós somos, vivemos e existimos. Quer continuar? Abençoai todos e a todas que zelam pela vida humana e a promovem. Abençoai as gestantes e todos os profissionais de saúde. Dai às pessoas e às famílias o pão de cada dia, a luz da fé e do amor fraterno. Nossa Senhora Aparecida, intercedei por todos os nascituros, as crianças, os jovens, adultos e idosos, para que tenham vida plena em Jesus, que ofereceu a sua vida em favor de todos. Amém. 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 Lembrando que o nosso próximo encontro será quarta-feira,
mesmo horário, 20 horas, e sempre eu vou abrir a sala um tempo antes para a gente conversar um pouco, e serão trabalhados o terceiro e quarto tema. Vai ser a forania várzea e a forania centro. Né? E contamos com a participação de todos de hoje, atingimos um público de mais de 60 pessoas online, né? Todo mundo participando, foi bastante positivo. E digo mais, não é só 60 pessoas, vezes 2, né? Porque tem poucos e tem uma pessoa só. Então, com certeza, mais de 100 pessoas participaram nesse momento, porque tem os casais, né? Foi colocado, Isso. Foi mais de 100 pessoas. Isso. E queríamos agradecer mais uma vez a todos, né? Especialmente o nosso professor, Luiz Miranda, que sempre tem nos brindado com muita sabedoria, né? Colocando seu conhecimento a serviço de Deus e a serviço de todos nós. E quero parabenizar, viu, o casal de Condes, pelo feito. Estou maravilhado. Olha, não fiquem assim preocupados em que dê tudo certo, não. Nós estamos fazendo um aprendizado, gente. Nós estamos começando a fazer algo novo, né? Algo que tem que ter a participação para que a gente vá se desenvolvendo a cada momento, a cada dia, né? E a gente possa transmitir aquilo de bom que nós temos para o outro. Isso é o que Deus quer de cada um de nós. E é o casal secretário. E é o casal secretário que organizou tudo isso. Beijo para vocês. Pelo apoio. Para finalizar, vamos juntos rezar uma Ave Maria, né? Vamos, Ave Maria essa noite e que Deus nos abençoe. Ave Maria. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai rogai por nós, Amém. Boa noite a todos, obrigado. Aí, Boa noite. Obrigado mais uma vez. Assis. Boa noite, fique com Deus. Boa noite, amo vocês. Tá ali. Pronto. Isso é boa. Laerte, da São Judas. Foi ótimo. Até a próxima. Convide mais gente para participar. Ei, Jones. Tudo bem, Jones? Boa noite. Verônica. Graças a Deus. Vamos! Boa noite. Eu estava rindo. Luzinho, Gabriel. Beijo para você. Uma hora eu fico na reunião. Ei, Naldinho. Estou vendo você. Verônica, boa noite. Ô, Verônica. Não, frio, Joel. Então, frio já. Manuel, lá da São Pedro Apóstolo, agora acertei. Eva, obrigado, Eva, pela participação. Ai, meu Deus, eu perdi. Eu tive uma reunião agora do trabalho, acabei, quando eu terminei, nem saí da mesa. Aí eu disse, meu Deus, será que eu aqui vou pegar alguma coisa, mas pelo menos a oração. Quarta-feira nós temos de novo, se Deus quiser, viu? Amém, com certeza. Deus abençoe. Tchauzinho, gente. Deus nos abençoe. Já começamos bem. Agora o microfone dela está. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.
Flávio. Boa noite, Flávio. Boa noite, Manuel. Boa noite a todos. Amém. Coisa boa. Valeu. Coisa boa. Começamos bem, com a graça de Deus.